O mundo está cheio de mistérios, mas alguns são tão complicados que mesmo as mentes mais geniais não conseguem encontrar a resposta para eles. Desde a Área 51 até o maior caso de desaparecimento do mundo. Aqui estão os 7 mistérios mundiais que ninguém consegue explicar. Vamos começar com um exemplo clássico da Área 51. A maioria das pessoas sabe que este lugar está envolto em mistério e muitas vezes é associado a criaturas extraterrestres. No entanto, o que realmente está acontecendo neste lugar? Tudo o que sabemos é que esta instalação está localizada no deserto de Nevada e oficialmente é uma instalação da Força Aérea dos Estados Unidos. Mas qual é a verdadeira história por trás dessas cercas fortemente protegidas? Primeiro, vamos esclarecer os fatos. A Área 51 é de fato um local militar ultra-secreto. Originalmente era um playground para a CIA, usado para desenvolver aviões espiões como o U-2 e monitorar os rivais da Guerra Fria. Atualmente, a Força Aérea dos Estados Unidos é responsável por este lugar, continuando a inovar secretamente na área. Uma das razões pelas quais a Área 51 atraiu a atenção do público foi porque a iniciativa por trás dessa instalação não foi reconhecida pelo governo até 2013, após a desclassificação dos documentos da CIA. Esses documentos revelaram o verdadeiro propósito da Área 51, desenvolver e testar programas de vigilância aérea, como o U-2 e o A-12 Oxcart. Um intenso sigilo em torno da instalação visava principalmente proteger essas tecnologias da espionagem soviética e não para ocultar atividades extraterrestres, como popularmente especulado. Conspirações da Área 51 começaram a se desenvolver e se espalhar em 1979, quando Bob Lazar afirmou ter trabalhado na engenharia reversa das espaçonaves alienígenas do local. Embora essas informações tenham cativado a imaginação do público, elas permanecem infundadas e são vistas com ceticismo por especialistas. E aí, você acredita que a Área 51 é realmente só isso? Antes de continuar, já deixe seu like nesse vídeo para fortalecer o engajamento aqui no YouTube. Vamos lá. Ao discutir conspirações marítimas e áreas, o Triângulo das Bermudas sempre surge. Esta área triangular, que vai da Flórida às Bermudas e retorna a Porto Rico, é como um quebra-cabeça esperando para ser resolvido. Em um lugar onde as leis conhecidas da física e da explicação parecem girar misteriosamente, tão intrigantes quanto as histórias que emergem dele. O Triângulo das Bermudas, também conhecido como Triângulo do Diabo, invoca imagens de navios e aviões desaparecidos, sumindo sem deixar rastros em mares calmos e céus claros. Mas o que realmente acontece neste pedaço do oceano? Embora os desaparecimentos e ocorrências estranhas aqui sejam frequentemente atribuídos ao paranormal, pode haver uma explicação mais racional. Enquanto envolto em mistério, o Triângulo é na verdade uma movimentada rodovia marítima, percorrida por inúmeros navios e aviões, desde pequenos barcos particulares até grandes embarcações militares e aeronaves comerciais. Alguns acreditam que o Triângulo das Bermudas apresenta riscos ambientais únicos, onde o campo magnético da Terra é complicado, causando mau funcionamento de bússolas e outras ferramentas de navegação, enviando até mesmo os marinheiros mais experientes para as profundezas do oceano. No entanto, muitos ainda sustentam a crença em algo sobrenatural e paranormal acontecendo na região, tornando essa parte do oceano uma das mais misteriosas. Descobrir a verdadeira identidade de Jack, o Estripador, permanece um dos enigmas mais persistentes da humanidade. Apesar de extensas pesquisas, a confirmação não escapa, e é praticamente impossível não ter ouvido falar sobre este serial killer. Voltando à história, no outono de 1888, Londres foi tomada pelo medo e fascínio com uma série de crimes indescritíveis no East End. O perpetrador, conhecido apenas pelo assustador apelido de Jack, o Estripador, tornou-se famoso pelo mistério que envolvia sua identidade. Apesar das numerosas investigações da época, a verdadeira identidade do Estripador
nunca foi estabelecida conclusivamente. Diversas teorias são válidas, e como nada foi confirmado, algumas evidências sugerem que o estripador poderia ter conhecimentos anatômicos ou cirúrgicos, levando à especulação de que ele poderia ter sido um médico ou açougueiro. Outras teorias envolvem figuras famosas da época, ou até mesmo sugerem uma conspiração real. A lista de suspeitos é longa e diversificada, variando do plausível ao absolutamente bizarro. Há casos como Montang John Dutch, um advogado com uma mente perturbada, cuja morte coincidiu com o fim dos assassinatos. Há também Aaron Pomicki, um barbeiro polonês internado em um asilo. E até teorias envolvendo o artista Walter Kieser, amplamente rejeitado por especialistas em análise forense. Testes de DNA e perfis criminais foram aplicados na tentativa de resolver esse mistério duradouro, mas o véu que esconde a identidade de Jack, o estripador, parece nunca ser resolvido. A identidade de Jack, o estripador, continua sendo um dos maiores mistérios da história do crime. Assim como a civilização egípcia, os maias eram reconhecidos por seu conhecimento astronômico, arquitetura impressionante e complexa escrita hieroglífica. Os maias foram uma das sociedades indígenas mais proeminentes da Mesoamérica. No entanto, no auge de suas proezas culturais e arquitetônicas, experimentaram um colapso dramático e misterioso. Florescendo por milhares de anos, os maias construíram magníficas cidades como Tikal, Copan e Chichen Itza. Eram habilidosos astrônomos, matemáticos e construtores, deixando um legado impressionante de templos, pirâmides e palácios. Por volta do século 8 e 9 depois de Cristo, algo deu errado. Muitas de suas cidades foram abandonadas e entregues à selva. A questão do que aconteceu com os maias intriga arqueólogos e historiadores há anos. Uma teoria importante sugere que secas severas desempenharam um papel crítico. Evidências de sedimento do lago e outros dados ambientais indicam períodos intensos de seca na época do colapso maia. Outras teorias apontam para conflitos internos e guerras, com cidade e estado competindo por recursos e poder, desestabilizando a região e levando ao colapso das intricadas estruturas políticas e sociais que mantiveram unida a civilização maia. Alguns investigadores propõem um cenário mais complexo, onde uma combinação de estresse ambiental, superpopulação, guerra e mudança nas rotas comerciais contribuíram para o declínio da civilização maia. Apesar das teorias de que o povo maia não desapareceu, entender exatamente o que levou essa grande civilização à ruína permanece um dos mistérios mais duradouros da história da humanidade. A última governante ativa do rico reino do Egito é conhecida por sua inteligência, carisma e perspicácia política, sendo uma figura fascinante nas lendas por mais de 2 milênios. Seu local de descanso final foi descoberto junto com o jovem rei Tutankhamon, uma potencial grande descoberta que, no entanto, parece permanecer indescritível. Rainha Cleópatra foi não apenas uma governante magnífica, mas também uma estrategista, linguística e diplomata culta que navegou pelas águas políticas turbulentas de seu reino. Suas conexões com Júlio César e Marco Antônio, dois líderes poderosos de Roma, envolveu tanto romance quanto alianças políticas sob seu reinado. O Egito floresceu cultural e economicamente durante seu governo, mas sua morte marcou o fim dos faraós egípcios e o início do domínio romano. Apesar de sua importância histórica, o paradeiro de seu local de descanso final foi perdido na história, intrigando arqueólogos e historiadores por séculos, gerando inúmeras teorias e expedições. Uma teoria predominante sugere que Cleópatra e Marco Antônio foram enterrados juntos, possivelmente em Alexandria. Outra possibilidade intrigante é o templo de Topoceres Magna, a oeste de Alexandria, que tem sido foco de escavações recentes e rendeu artefatos da Era Tórica. Alguns acreditam que este templo, dedicado ao deus Osíris, poderia ser o local simbólico de descanso de Cleópatra, que frequentemente se identificava como a deusa Ísis, enquanto as areias do templo continuam a mudar.
O local final de descanso da rainha permanece escondido sob o deserto egípcio, talvez até mesmo em Alexandria. Mencionada pela primeira vez pelo antigo filósofo grego Platão por volta de 360 a.C., Atlântida tem cativado estudiosos, sonhadores e teóricos da conspiração por séculos. Segundo Platão, Atlântida era um poderoso reino avançado que afundou no oceano em um único dia e noite de infortúnio. Ele a descreveu como uma ilha maior que a Líbia e a Ásia combinadas, e agora conhecidos como o Estreito de Gibraltar. Mas seria Atlântida real ou apenas um conto mítico? O lugar mítico tem sido debatido há mais de milênios. O relato de Platão, escrito em seus diálogos com Timeu e Critiais, é a única fonte conhecida de informações sobre essa misteriosa civilização. Ele retratou Atlântida como uma sociedade utópica, com uma cultura e tecnologia avançadas, mas também com uma lição moral sobre a arrogância das nações. Uma teoria intrigante sugere que Atlântida estava no Triângulo das Bermudas, fazendo sentido, considerando as águas traiçoeiras dessa região. Outra aponta para a Antártica, rebuscada, mas muitos acreditam que essa região pode guardar o segredo da cidade perdida. Alguns acreditam que o continente gelado já foi o local da Atlântida, e o resto da cidade pode estar lá, considerando mudanças na costa terrestre ao longo dos anos. Finalmente, alguns especulam que Atlântida não era apenas uma cidade, mas o continente inteiro e o verdadeiro berço de todas as civilizações antigas. Essa teoria propõe que os sobreviventes se espalharam pelo mundo, influenciando culturas como as do Egito e dos Maias. Apesar das inúmeras teorias, a verdade sobre a Atlântida permanece elusiva, sendo uma cidade submersa esperando para ser descoberta, uma metáfora incompreendida de Platão ou apenas uma lenda. Deixo você como juiz. Em 2 de julho de 1937, Amélia, uma aviadora pioneira e ícone de aventura e determinação, iniciou a missão que a imortalizaria nos anais dos mistérios duradouros. Acompanhada pelo navegador Fred Noynes, decidiram circunnavegar o globo, um feito que cativou a imaginação mundial. No entanto, ao tentarem cruzar o Oceano Pacífico em direção à ilha Roland, algo deu drasticamente errado. Seu avião desapareceu e com ele, Esther, Amélia Earhart e Noynes nunca foram vistos. O desaparecimento de Amélia Earhart deu origem a diversas teorias, cada uma tentando explicar o que poderia ter acontecido naquele dia fatídico. Uma sugere que eles pousaram em uma ilha remota, possivelmente Nico Maroró, também conhecida como Ilha Gardner. Alguns acreditam que poderia ter sobrevivido antes de morrerem. Outra teoria discutida é que as forças japonesas capturaram Amélia Earhart e Noynes, especulando que foram feitos prisioneiros devido às tensões geopolíticas da época. No entanto, essa teoria nunca foi verificada. Uma teoria mais não convencional e controversa propõe que Earhart sobreviveu, retornando aos Estados Unidos com uma nova identidade. Alguns afirmam que ela viveu o resto de sua vida como Irene Bolan, uma residente de Nova Jersey. Essa alegação foi desacreditada pela maioria dos historiadores e pesquisadores. Apesar dos avanços ao longo dos anos, o destino final de Amélia Earhart permaneceu indescritível, com várias descobertas falsas, mas nada confirmado. Se você gostou, não deixe de se certificar e se inscrever-se aqui no canal. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Te vejo nesses vídeos que já estão postados aqui no canal.